Pimentel, tudo bem? Tudo, Faz tempo que a gente não se vê, mas tá tudo bem, né? tá tudo bem. Diabetes ou assunto importante, recorrente, sério? Diabetes é uma doença muito prevalente. As estatísticas são de cada 11 pessoas, uma é diabética no mundo. É bastante. Em 2040, a cada 10 pessoas, uma será diabética. Então, a gente sempre tem um amigo, tem um familiar que tem essa doença. Então, hoje a gente vai comentar coisas novas, outros diagnósticos que sempre vocês vão poder ajudar quem tem em casa, né? Tá. A gente tem imagens, não tem? Sim. Então vamos lá. Então, a primeira pergunta sempre é, será que eu sou diabético ou não? Qual o valor que a gente pega no exame de sangue, né? Então, não é diabético, é o farol verde, quem tem uma glicose de jejum, então não é o exame da pontinha de dedo, é o exame de laboratório em jejum de 12 horas, que essa é uma pergunta, quantas horas de jejum deve ser feito o exame, é até 99, tá? Quando é 126 para cima, é o valor que a gente considera diabetes. Esse valor tem que ser feito 2 vezes para confirmar, tá? Quando a glicose está entre 100 e 125, é um alerta, é um sinal amarelo. E nesse caso pode ser que a pessoa não fez um jejum bom, pode ser que ela comeu alguma coisinha errada antes, pode ser que ela ficou nervosa na hora da coleta, porque o estresse na coleta aumenta a glicose. Então, sabe as crianças quando choram para colher o exame? Pode vir uma glicose alta e não necessariamente é um diabetes. Aí a gente pega pela média e descobre se é ou não. Então, nesse valor da amarelo, a gente tem que fazer uma curva glicêmica. Então, a gente dá uma glicose para a pessoa, 75 gramas, e dosa de 30 em 30 minutos. Se esse valor for maior que 200, é um diabetes. De 140 a 200 é um pré-diabetes. Então, alerta, quem está no exame de sangue 126 para cima, tem que repetir o exame para confirmar o diabetes. E quais são as causas? As causas de diabetes, elas são várias. Antigamente, o que a gente pensava? O pâncreas não está funcionando, né? Ou algumas pessoas pensavam, essa pessoa come muito açúcar, né? Mas tem um octeto de De Fronz, é o grande estudioso da diabetes, que descobriu que a hiperglicemia, que é o diabetes, tem por vários fatores. E através dessa descoberta, nós conseguimos fazer remédios diferentes pegando cada causa do diabetes, né? Então, olha só, quando a gente tem um aumento da lipólise, que é a quebra das gorduras, a gente também tem um aumento de glicose no sangue. Quando a gente tem um aumento da reabsorção da glicose no estômago, a gente também tem. Quando a gente tem um músculo trabalhando ou não trabalhando muito, a glicose altera no sangue. Por isso, fazer musculação para os pacientes diabéticos é o melhor exercício, não tanto o aeróbico. A disfunção do cérebro na questão de receptores para fome ou não tem a ver. Aumento dessas glicoses no fígado. O fígado faz neoglicogênese, ele produz glicose. A gente tem também umas células dentro do fígado e do pâncreas, principalmente no pâncreas, que é a alfa e a beta, que são responsáveis por esse grau de insulina. E a gente tem também fatores imunológicos que têm a ver com... Você vê que mudou o conceito. Exatamente. Não é só o pâncreas o grande vilão do diabetes. Ampliou. Até o rim. O rim recapta 30% de açúcar. Quando a gente conseguiu agora um novo remédio que bloqueia isso, a gente também faz o paciente excretar açúcar pela via urinária, que a gente não conhecia esse mecanismo. Então, hoje em dia, o diabetes é muito mais avançado na fisiopatologia, na causa dele. E através disso, a gente conseguiu tratamentos novos. Que todo mundo se beneficiou. Sim. Quais são os tipos de diabetes? A gente acha que sempre é tipo 1 e tipo 2, né? O tipo 2, que é geralmente dos adultos, ele é o mais prevalente. 85 a 90% das pessoas diabéticas têm esse. Que é quando o pâncreas vai ficando cansado, a pessoa tem um estilo de vida não tão bom, que não faz exercício, sedentário, come muito doce, carboidrato, e o pâncreas vai ficando uma máquina cansada. Aí ele vira o diabetes tipo 2. Tá. O tipo 1 é o mais comum nas crianças, que não é hereditário, a gente pensa porque é criança, vem da família, não é. É uma doença autoimune em que células atacam o pâncreas dessas criancinhas. E aí elas têm que usar insulina desde pequenininhas. Olha só, tem até o tipo, vou lá para o tipo MOD. O tipo MOD é igual um tipo 1, mas ele é monogênico, é um tipo de diabetes que é autossômico dominante. Então o que acontece? É genético. São mais de 10 tipos descritos. São crianças que têm diabetes, mas não têm o anticorpo positivo. Aí você fala, o que é isso? E tem que ser feito esse diagnóstico diferenciado, porque o tratamento é outro, não necessariamente vai ter que usar insulina. Olha que coisa importante.
Então você fala, toda criança tem que usar insulina? Não necessariamente, se ela for um tipo MOD, não. E quem que transmite esse tipo de diabetes MOD para os filhos? É genético. Então, quem tem MOD vai ter sempre o pai, o avô, o bisavô, todos. Doutor. É 50% de chance do filho ser. Tipo o azinho, ele transmite o azão do gene de diabetes. Muito interessante. E aí, ó, o tipo LADA, essa palavra, aqui que é esse diabetes tipo LADA, ele parece um tipo 2, então é adulto, mas ele tem anticorpo que destruiu o pâncreas dele. Eita. Então ele parece um tipo 1 no adulto, que também o tratamento é diferenciado. Esses pacientes às vezes são mais graves do que o tipo 2, porque fazem cetoacidose diabética. E o tipo 3 é uma coisa que foi criada agora em 2005. Eles avaliaram que muitos pacientes com Alzheimer tinham resistência insulínica cerebral. A partir daí a gente sabe que o diabetes cria uma resistência insulínica no cérebro e pode dar perda de memória e demência. Então, olha onde está indo, né? E por isso nós temos estudado alguns remédios para perda de memória e para demência, que são os mesmos de diabetes. Olha que interessante, né? Como vai tudo encaixando, é um quebra-cabeça, a gente vai chegando em alguma coisa. Então pode ocorrer erro de diagnóstico. A pessoa é diagnosticada com Alzheimer, mas no fundo ela tem diabetes tipo 3. Sim. Foi isso que causou, e aí você diminuindo a resistência insulínica, vai melhorar esse grau de demência da pessoa. Menina, bom, o assunto vai longe. Vamos aos mitos e verdades, doutora. Doutora Maitê Pimentel, é mito ou verdade que quem tem diabetes pode não ter sintomas? Verdade. Então, diabetes é uma doença silenciosa e crônica, ela vai evoluindo. No começo de uma descompensação da glicemia, a pessoa não sente nada. Vida normal. Por isso que é importantíssimo vocês de casa sempre fazer um teste de glicose. Isso é padrão de prevenção de saúde, né? Tem gente que vem no consultório, há 3 anos não faz um exame de sangue. Gente, isso é um absurdo. Se a gente pega um colesterol no começo, diabetes no começo, o tratamento correto, vocês não vão ter complicações de amputação de perna, de cegueira e de uso de insulina. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o tratamento, né? Então, às vezes não sente nada. Agora, qual é o sintoma de quem tem um diabetes descompensado, grave? É muita sede, muito xixi, vai muito no banheiro, perde peso mesmo comendo, né? E polifagia, também come muito. Então, assim, quando a pessoa está bebendo muita água e indo muito ao banheiro, tem que tomar cuidado que pode ser um diabetes descompensado. É mito ou verdade que comer doce pode precipitar diabetes tipo 2? Verdade. Então, o que acontece? O tipo 2, então, o tipo 1 é diferente. O tipo 2 é um pâncreas que deveria durar 100 anos, ele dura 50 anos. E se você comer muito errado, sobrecarregar, aumentar o peso, não fizer exercício, ele é como se fosse um trator, ele está trabalhando lerdo. Aí você vai lá e manda trabalhar, o motor vai fundir. Então, quem é tendencioso a tipo 2, que tem na família, tem que evitar doces, tem que evitar açúcar, tem que evitar excesso de fruta, tem que comer as coisas integrais, porque você está não forçando o órgão que produz a insulina. Tá. É mito ou verdade que pré-diabetes significa que a pessoa já é diabética? Verdade. Então, engana-se quem fala, eu sou pré-diabética, eu não vou virar, eu não tenho nada. Na verdade, quando a gente faz um diagnóstico de pré-diabetes e diabetes, mais de 52% das células beta-pancreáticas que produzem insulina já foram lesadas. E é o que eu falei, se continuar lesando e não prestando atenção na doença, vai ter que usar insulina no futuro. Então, quem é pré-diabetes tem que ter muita consciência. Não para reverter, a gente não reverte um diabetes, mas para estagnar no pré-diabetes e não evoluir para o diabetes. É mito ou verdade que quem usa insulina não pode mais parar de usar? Isso é mito. Tem muitas pessoas que têm medo da insulina, né? Então, assim, quando você fala para um paciente, agora a gente vai usar insulina. Ai, doutor, é o fim da vida, ai, acabou tudo, então eu tô gravíssimo. Então, fora o medo da injeção, né? E olha que interessante, a gente tem remédios tão legais hoje em dia que a gente consegue reverter o uso de insulina, que a gente consegue que o pâncreas funcione melhor, que a gente tira a insulina do paciente, né? Então, lógico, tipo 1 a gente não consegue tirar, mas tipo 2 e os outros tipos que a gente falou, a gente consegue. E esse mito do injetável mudou, porque hoje nós temos até remédios para emagrecimento que são injetáveis e super famosos. Você vê que a pessoa aceita muito mais um remédio que é para emagrecer injetável do que a insulina. Coisa, né? Então,
esse medo da agulha também já foi evoluindo, porque remédios hoje imunológicos, os novos para reumatismo, para outras doenças, são injetáveis, então já diferenciou. Então não fiquem assustados, quem é insulinizado, procure seu médico, nós temos oportunidades hoje de reverter essa insulina. Ótima notícia. É mito ou verdade que as frutas podem ser consumidas à vontade por quem tem diabetes? Esse é mito, né? A gente acha que fruta é de Deus, é da natureza e tem um monte de vitaminas. É verdade tudo isso, só que frutose é glicose, né? Então eu sempre falo do suco de laranja e da uva. Um copo de suco de laranja são 18 saquinhos de açúcar. Um copo de suco de uva integral são 23 saquinhos de açúcar. Aí o paciente fala, doutora, mas é natural, não tem açúcar. Não é, é o natural que tem, né? Por isso o diabético tem que tomar cuidado também com leite. Lactose é glicose, cuidado com sacarose, que é a cana-de-açúcar. Todo mundo sabe, um copo de cana-de-açúcar tem muito açúcar, né? A gente tem que tomar cuidado com todos os tipos de fruta, tem uma tabela de índice glicêmico, tá? As mais saudáveis para vocês diabéticos seria frutas vermelhas, morango, framboesa, acerola, pera também não tem tanto açúcar, kiwi não tem quase açúcar. Abacaxi. Abacaxi é um médio índice glicêmico, ele é parecido com o mamão e com a banana, tá? Aí os outros também benignos. Pêssego também é bom. Ah, gostoso. Né? Então, assim, suco de limão, maracujá são os mais permitidos. Então, você vê que não é para não comer fruta. A gente pode comer até 3 frutinhas por dia dos baixos índices glicêmicos. Tá certo. Temos perguntas do pessoal de casa, volto daqui a pouco, pode ser? Delita ali bem, vamos começar? A primeira foi enviada pela Beatriz. Quem tem diabetes tipo 2 pode desenvolver a tipo 1? Muito bem, Beatriz. Também a gente pode falar, tipo 1 pode virar tipo 2? Não, tá? Então, o tipo 1, como eu falei, são anticorpos que atacam o pâncreas. É uma doença autoimune. Tem a ver com nervoso, estresse, situações de estresse no corpo. O tipo 2 já é o pâncreas, o funcionamento dele nasce com uma reserva baixa. Então, não vira, fica tranquila. A próxima pergunta foi enviada pela Paola. Quanto tempo demora para que problemas maiores possam aparecer? A minha tia tem diabetes, mas não cuida. Come muito doce, fritura, bebe vinho. Ela é muito magra. Minha família está preocupada. Será que ela tem mesmo diabetes? Então, Paola, as pessoas associam diabetes tipo 2 com obesidade, né? Mas nem toda obesidade tem, assim, o diabetes, nem todo diabetes é obeso. No caso, parece que a tia dela deve ser tipo 2 pela idade e tudo, né? Existem alguns tipo 2 que não são tipo 2, são tipo LADA, que parece que é o tipo 2 e não é. E magros têm que ser investigados. Por quê? Porque 15% dos diagnosticados tipo 2, eles são LADA. E o tratamento é diferente. Olha só de olhar isso, o médico já começa a pensar em outras coisas, tá? Quanto à preocupação de vocês dos problemas, em quanto tempo aparece, isso depende da pessoa não se cuidar. Então, se o paciente faz diagnóstico, eu falei para vocês, toma os remédios, esses mais modernos, ela não vai ter complicações de perda de vista, de infarto, de AVC. Ela vai sempre ter uma glicemia ótima, não vai alterar o endotélio das células e não vai ter uma complicação. Agora, se a pessoa não se cuida, parece que é ela, não toma o remédio direito, revolta-se contra a doença, aí vai ter uma fase de negação, isso vai ter uma consequência no futuro. E olha só o que eu vou falar, não adianta fazer tudo errado 3 anos, aí depois faz tudo certo. Esses 3 anos vão fazer a diferença para ter complicações. Portanto, quem é amigo e familiar de diabético tem que ajudar, porque não é fácil. Gente, não é fácil a gente picar o dedo toda hora, machuca, não é fácil restrições alimentares para o resto da vida, não é num período de dieta, não é fácil várias complicações que a gente tem dos diabéticos. Então abracem, sabe, eu fiz um curso uma vez, eles colocaram uma venda nos nossos olhos com as pedras para saber o que o diabetes sente quando tem a neuropatia. Eles furaram a gente, foi um grupo, 24 horas picando o dedo toda hora, com restrições. Tentem vocês em casa um dia sendo diabético, como não é fácil. Então, ajudem essas pessoas, né? Falta carinho, falta humanização, às vezes, do tratamento. Empatia com essas pessoas. Empatia. Né? Mas se ela se tratar, a gente consegue. Então, Paola, acho que essa tia tem que ser mais investigada. Próxima pergunta da Regiane Duarte. Qual é o melhor adoçante para quem tem diabetes?
Você sabe, Regiane, olha, a gente teve um congresso de diabetes que foi em Estocolmo, 4 horas sobre adoçante. E o professor de lá, super estudioso nisso, mostrou que 85% das coisas que falavam de adoçantes na internet eram erradas. Quanto Era por cento? 85%. Poxa vida. Eram erros de indústrias, uma brigando com a outra, porque a gente tem mais de 30 tipos de adoçantes. Enfim, de adoçantes, o pior estudado que pode dar AVC, até desbiose intestinal, é o ciclamato. Então, ele foi retirado de refrigerantes, ele foi retirado de várias coisas, tá? Para vocês, diabéticos no dia a dia, desses industrializados, a sucralose é um dos melhores, tá? A ingestão dela fazem mal, mas o permitido é mais ou menos 45 gotinhas por dia ou 18 saquinhos por dia. Ninguém vai passar disso, isso né? que eu ia falar, uma quantidade muito, razoável. né? E o xilitol, ele é muito bom, principalmente para a questão da desbiose intestinal, da inflamação do intestino, porque ele é natural, ele vem da casca das frutas, né? E o eritrol, que a gente coloca em bolos, aí é para confeitaria, que também é. Então, nada de açúcar mascavo, açúcar não sei o quê, não inventa. Adoçante é o que o diabético tem que usar. Perfeito. A próxima pergunta da Natália. Quem tem a taxa de glicose alta, já pode ser considerado diabético? Natália, é sim, né? Mas assim, você tem que confirmar esse diagnóstico. Então tem que fazer o 126, não na picadinha do dedo, no sangue, e tem que repetir. Fora isso, a gente tem a curva glicêmica e a gente tem um exame chamado HB glicada, que consegue ver a glicose dentro dos 3 meses da pessoa. Se ela passar de 6,4, é um diabetes. Uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, elas pegam o aparelhinho do avô, do tio, do irmão e picam o dedo. Lá, 200. Dá 190, fala, meu Deus do céu, eu sou diabético. Se você comeu e pica o dedo, você pode ser até 200 o valor. Então não se assustem, tem que ser em jejum para a gente fechar esse diagnóstico. Tá certo. Bom, doutora Maitê Pimentel é médica endocrinologista, site da doutora é endoc.com.br. O Instagram da doutora Maitê é Maitê_endócrino, Maitê com TH, Maitê_endócrino. Aí não falamos as coisas. Quer falar? Vamos falar rapidinho? Vamos sim. Olha lá. Então, como que a gente tinha insulina antigamente? Essa daqui, né, que é a mais usada, tudo. Olha a agulhona dela. É que não dá pra ver aqui, mas é uma agulha bem grandona, tá? Aí, olha só que legal que a gente tem hoje em dia. Canetas muito chiques para introduzir Bonito. a insulina, né? Bem então, bonito. as crianças, os adolescentes gostam bastante, que não precisa ficar geralmente na geladeira. Olha que legal. A gente tem dispositivos de vários tipos de insulina e remédios que a insulina ela é anabólica, ela engorda. Então, hoje a gente tem substâncias chamadas análogos de GLP-1, que a gente mistura dentro da caneta da insulina e que não faz engordar. Olha que legal, gente. Então, tem até dispositivos de GLP-1 moderníssimos. O device, que é o estilo da caneta dessa daqui, foi feito até pela Apple. Olha só que legal. Então, você tira o êmbolo, a pessoa não vê que tem agulha, você não vê a agulhinha, você roda o botão e plect, sem ver a agulha. Olha que legal, para quem é medroso. E a agulha é uma coisinha de nada, né? De nada. Não Tudo dói, bem que é não fácil sangra, para quem está de fora falar, né? Então, tem os remédios novos, os inibidores de SGLT2, que tiram 20 saquinhos de açúcar pelo xixi. Olha só que legal, maravilha. né? A gente tem as pioglitazonas, que também tratam esteatose hepática, gordura de fígado. A gente tem o DDP4, que estimula a produção dessas canetinhas aqui. E eu já vim com vocês aqui no programa com né, com a moedinha. Para quem não quer furar o dedinho toda hora, é só grudar a moeda. É um dispositivo que você gruda aqui a moedinha, que ela fica 14 dias no braço. E você passa o aparelhinho por fora, e vê a glicose sem se furar. Várias vezes ao dia. Então, vai chegar um novo device, uma nova tecnologia, em que você vai fazer um implante no subcutâneo e vai durar 3 meses. Menina. Ninguém vê moeda, ninguém vê nada, porque tem paciente que não gosta de ficar com a moeda aparecendo. Pronto. Também vai aparecer. Então, você vê que agora vai chegar também a Smart Insulina, a insulina inteligente, em que ela, quando sobe a glicose, ela atua mais. Então, é como que ela se fez um chipzinho que ela vai regularizando isso. Então, você vê que tem uma coisa da MIT que ela também desenvolveu, não sei quando vai chegar, um comprimido que tem uma agulhinha dentro. Você tá brincando? Vai por dentro e fura a insulina. Até esse tipo de tecnologia eles estão estudando. É encantador, né? É encantador. É encantador. Muito obrigada, até breve. Obrigada. Nos vemos.